Aos 19 anos ela se entregou ao amigo da mãe. Quando foi descoberta, tudo sem sua vida virou um caos. Ela tinha apenas 19 anos quando decidiu se entregar ao amigo da mãe, um segredo que parecia guardar para sempre, até o dia em que tudo foi descoberto e virou um caos. O que parecia uma escolha simples se transformou em uma tempestade de emoções, dilemas familiares e conflitos que ninguém estava preparado para enfrentar. Nessa pequena cidade marcada por tradições rígidas e olhares desconfiados, ela precisará lidar com o julgamento da comunidade, a dor da mãe e os próprios sentimentos em uma jornada intensa de amadurecimento e perdão. Antes de continuar, deixe seu like, conte pra gente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada capítulo dessa história cheia de reviravoltas e emoções. Ao longo de um ano, acompanharemos como o calor do verão dá lugar às chuvas que renovam não só as ruas, mas também a vida dela e das pessoas ao seu redor. Entre festas tradicionais, projetos culturais e relações complicadas, a jovem enfrentará desafios que testarão sua força interior e a capacidade de amar sem medo. E cada vitória terá seu preço, porque essa é uma história onde nada vem fácil, e onde o verdadeiro amor pode nascer do meio do caos. O sol quente do fim de tarde dourava a pequena cidade, espalhando um brilho quase mágico sobre as ruas de paralelepípedos. O cheiro do café fresco invadia a cozinha enquanto o som distante das vozes se misturava ao canto dos pássaros. Era um lugar onde o tempo parecia se mover devagar, onde as pessoas conheciam umas às outras e os segredos, embora sussurrados, nunca permaneciam escondidos por muito tempo. Ela observava da janela da sala, o olhar perdido na praça central, onde crianças corriam ao redor da fonte enquanto as mães conversavam sentadas nos bancos de madeira. Naquele momento, seu coração batia acelerado, não pela beleza do cenário, mas pelo turbilhão que crescia dentro dela. Era uma mistura de medo, ansiedade e desejo, um desejo que a fazia duvidar de tudo que havia aprendido sobre certo e errado, amor e traição. Com 19 anos, ela sentia que sua vida estava prestes a mudar, mesmo que não soubesse exatamente como. Crescerá sob o olhar rígido e protetor da mãe, uma mulher forte, orgulhosa das tradições da família e da cidade, que esperava dela o melhor, mas sobretudo respeito às normas que moldavam aquela comunidade. Era o tipo de lugar onde cada ação era observada, analisada e julgada, onde o que acontecia dentro das casas rapidamente se tornava assunto em todas as rodas. No entanto, havia uma presença constante e inesperada na vida dela, o amigo da mãe. Um homem charmoso e carismático, sempre gentil, com um sorriso fácil que escondia mais do que mostrava. Eles se conheciam desde a infância, mas o que começou como uma amizade inocente, carregada de confidências e risadas, aos poucos se transformou em algo diferente, intenso e proibido. Aconteceu de forma natural e, ao mesmo tempo, avassaladora. Um encontro casual em uma noite de verão, quando a cidade estava em festa, deu o primeiro passo para uma ligação que nenhum dos dois imaginava viver. Eles se entregaram, não só ao desejo, mas à esperança de serem compreendidos, mesmo que o mundo à volta não aceitasse. Ela buscava no abraço dele um refúgio para a solidão que sentia, um afeto que faltava no relacionamento com a mãe, que ultimamente se tornará distante e fria. Naquela mesma noite, depois de fugir da festa em silêncio, ela sentiu que algo havia mudado para sempre. Mas o segredo, por mais guardado que estivesse, tinha o peso de uma verdade pronta para explodir. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso dentro de casa. A mãe parecia mais fechada, seus olhares evitavam os dela, como se pressentisse algo, mas sem coragem para perguntar. A jovem se esforçava para manter a normalidade, mas a culpa e o medo corroíam seu peito. O calor do verão parecia trazer também o calor sufocante do julgamento que viria. O primeiro pequeno abalo aconteceu quando um vizinho começou a fazer comentários indiretos, palavras que se espalharam como faíscas em palha seca. As conversas nas praças, os cochichos nos mercados, tudo começava a apontar para ela, ainda que ninguém tivesse provas. Um amigo de infância, que sempre fora seu confidente, mudou o comportamento, evitando sua presença e respondendo com frieza às tentativas de diálogo. Aos poucos, a rede de silêncio começou a se romper, e a verdade, ainda que tímida, saiu das sombras. A descoberta do segredo aconteceu em um dia que parecia igual a todos os outros, durante uma festa tradicional,
quando um olhar trocado e uma fala maliciosa desencadearam um boato que ninguém poderia controlar. O caos se instalou. A mãe, ao saber, entrou em conflito entre a dor da traição e o amor incondicional pela filha. A jovem sentiu-se dividida entre o desejo de fugir e a necessidade de enfrentar a tempestade que se formava. O amigo da mãe, antes visto como uma figura de apoio, tornou-se alvo de olhares desconfiados, enquanto ele próprio lutava para se justificar e provar que seu sentimento era sincero. Mas o que parecia um ponto final era, na verdade, o começo de uma jornada. Porque no meio do julgamento da cidade, das lágrimas e das palavras duras, havia também uma chance de redenção, de reconstrução e, quem sabe, de um amor que superasse preconceitos e medos. Em meio a festas, projetos culturais e momentos de vulnerabilidade, a jovem começaria a se encontrar, não apenas como filha ou namorada, mas como mulher capaz de decidir seu próprio destino, enfrentando os obstáculos que a tradição e o passado impunham. O verão deu lugar às chuvas, lavando a poeira das ruas e trazendo uma sensação de renovação, ainda que a vida dentro da casa continuasse marcada por silêncios e tensões. O relacionamento com a mãe oscilava entre o amor e a dor, enquanto o projeto para revitalizar a praça, uma iniciativa que ela abraçara com toda a alma, se tornava uma metáfora para sua transformação pessoal. Ela enfrentava, diariamente, o preconceito e o medo, mas também descobria uma força interior que nunca imaginara possuir. E em cada desafio, em cada conversa difícil, havia uma oportunidade para crescer, para perdoar e para amar. O segredo que parecia ameaçar destruir tudo acabou por revelar o que havia sido escondido por tanto tempo, o desejo de ser vista, de ser amada e de ser livre. E assim, o primeiro passo foi dado. As primeiras chuvas do outono trouxeram um frescor inesperado àquela pequena cidade, lavando as ruas cobertas de poeira e criando um cenário que parecia prenunciar mudanças, mas, para ela, as transformações iam muito além do clima. A tempestade dentro de sua própria casa não dava sinais de trégua. O silêncio entre ela e a mãe era pesado, cheio de palavras não ditas e olhares carregados de mágoa. Cada manhã começava com um café amargo, onde as poucas conversas soavam mecânicas, como se fossem encenações necessárias para manter as aparências. A jovem se esforçava para cumprir suas tarefas diárias, ajudando na pequena loja da família e dedicando parte do seu tempo ao projeto cultural que havia assumido como uma missão, a revitalização da Praça Central. Era o único lugar onde sentia que ainda podia respirar, criar e ser ela mesma, mesmo com o peso do segredo pesando sobre seus ombros. O projeto, aliás, tinha se tornado mais do que um simples trabalho comunitário. Representava sua esperança de reconstrução, um símbolo da possibilidade de um recomeço para ela e para a cidade. Organizar exposições de arte, oficinas de música e encontros literários fazia com que, por algumas horas, o julgamento desaparecesse, substituído pela energia criativa e pela cumplicidade que encontrava nos amigos mais próximos. Mas essa paz era frágil. Rumores continuavam a circular, e o afastamento do amigo de infância mostrava que, mesmo aqueles que ela acreditava mais próximos, estavam distantes. Essa ausência doía tanto quanto os olhares de reprovação que cruzava na rua. No fundo, ela sabia que não podia fugir daquela realidade, mas não encontrava força para enfrentá-la completamente. Foi numa tarde fria, depois de uma reunião para planejar o próximo evento cultural, que algo inesperado aconteceu. Uma mensagem chegou pelo celular, uma simples frase que trouxe à tona sentimentos que ela tentava esconder: "Estou aqui quando precisar." Era do amigo da mãe. Palavras que, mais do que um conforto, representavam uma promessa. Ele também sentia o peso da situação, sabia do julgamento e das consequências, mas não recuava. Essa mensagem reacendeu nela um turbilhão de emoções, medo, culpa, mas também a certeza de que não estava sozinha. No entanto, havia algo mais naquela relação, uma complexidade que nenhum dos dois queria admitir plenamente. O amigo da mãe guardava um passado que, aos poucos, começaria a se revelar. A descoberta de cartas antigas, encontradas por acaso no sótão da casa, revelou uma história de amor proibida entre a mãe dela e seu próprio pai, um segredo que explicava muitas tensões familiares e a rigidez com que a mãe encarava a vida. Era um espelho do que ela mesma vivia, uma repetição de padrões que parecia estar destinada a quebrar. Essa revelação trouxe uma reviravolta média na trama.
A jovem sentiu que agora compreendia melhor as razões da mãe, mas isso não facilitava o perdão imediato. O ressentimento ainda ocupava espaço, embora a empatia começasse a surgir, tornando a relação mãe e filha mais complexa e verdadeira. Enquanto isso, o amigo de infância, depois de um período de afastamento, procurou-a para esclarecer seus sentimentos. Não queria ser apenas um espectador da dor dela, mas também não sabia como lidar com a traição que sentia. Essa conversa difícil marcou uma virada na história, abrindo espaço para que novas formas de apoio e amizade fossem construídas, ainda que tímidas. O ambiente da cidade também começou a mostrar sinais de mudança. A tradicional festa da colheita, que antes era palco de fofocas e julgamentos, ganhou uma nova cara graças ao projeto cultural que ela liderava. A participação da comunidade foi maior do que o esperado, e os sorrisos nos rostos das pessoas mostravam que, apesar das tensões, havia espaço para transformação e união. Porém, a caminhada não era sem obstáculos. Um grupo de moradores mais conservadores se opôs às mudanças, enxergando nelas uma ameaça à ordem estabelecida. Esses antagonistas colocaram dificuldades burocráticas para a realização dos eventos, questionaram os investimentos e tentaram desacreditar o trabalho da jovem, criando barreiras que pareciam intransponíveis. Além disso, ela enfrentava seu próprio conflito interno, dividido entre o desejo de seguir em frente e o peso da culpa que a impedia de se abrir completamente com a mãe e os amigos. Era uma batalha diária entre o medo do abandono e a necessidade de liberdade, entre a sombra do passado e a esperança no futuro. A conexão emocional com o amigo da mãe, mesmo diante do caos, continuava a crescer. Eles compartilhavam momentos de vulnerabilidade, conversas sinceras e o conforto de um ombro amigo. Essa relação, marcada por sacrifícios e dúvidas, era um porto seguro para ambos, embora o medo do julgamento permanecesse como uma sombra constante. No meio desse turbilhão, a jovem encontrou forças inesperadas na amizade com uma amiga de infância que retornará à cidade. Essa amiga, que havia seguido outro caminho, ofereceu apoio e novas perspectivas, ajudando-a a enxergar que a felicidade poderia ser construída mesmo diante das dificuldades. Juntas, elas planejaram atividades que trouxeram ainda mais vida à praça e à comunidade. O clima da cidade também refletia as mudanças internas. Os dias nublados e as chuvas davam lugar a tardes mais amenas, enquanto o outono pintava as árvores com tons de vermelho e amarelo, como se a própria natureza acompanhasse a transformação que ela vivia. O aroma das comidas típicas nas feiras e o som das músicas locais eram constantes lembretes da cultura rica que moldava suas escolhas e sua forma de amar. Apesar das dificuldades, a jovem começava a perceber que seu crescimento não seria linear, mas sim cheio de altos e baixos, vitórias e perdas. A cada conquista no projeto cultural, pagava um preço, seja na solidão, na dúvida ou no afastamento temporário de quem amava. Mas cada passo dado a aproximava do que ela realmente desejava, ser reconhecida, perdoada e, principalmente, livre para amar. Uma das maiores provações veio quando a proposta de estudar fora da cidade surgiu inesperadamente. Era uma chance de recomeço, uma porta aberta para o futuro, mas também o maior dilema: partir significaria fugir dos problemas ou enfrentar o desconhecido com coragem. A decisão não era simples, pois deixar para trás a mãe, o amigo da mãe, e o projeto que se tornava sua identidade, trazia uma angústia que a paralisava. Entre encontros, desencontros e emoções à flor da pele, ela aprendeu que o amor verdadeiro exige paciência, coragem, acima de tudo, compreensão. A reconstrução da confiança com a mãe foi lenta e cheia de pequenos gestos, um olhar compreensivo, um silêncio compartilhado, uma mão estendida no momento certo. No fim daquele ano, a jovem não era mais apenas a garota que cometerá um erro ou enfrentava o julgamento da cidade. Era uma mulher que, com esforço visível e coragem, começava a escrever sua própria história, uma história feita de dor, mas também de esperança, perdão e amor. O ar da manhã estava fresco e carregado de uma promessa sutil de mudança. A jovem acordou com a sensação de que aquele seria um dia diferente. A brisa que entrava pela janela carregava o aroma doce das flores do jardim, misturado ao cheiro úmido da terra molhada pela chuva da noite anterior. O céu, ainda cinza, anunciava a chegada do inverno, trazendo com ele a necessidade de aquecer não só o corpo, mas também o coração. Nos últimos meses, a tensão em casa havia diminuído,
mas a relação com a mãe ainda caminhava por trilhas delicadas. Elas aprendiam a conviver com as feridas abertas, buscando reconstruir a confiança entre silêncios, olhares e pequenos gestos que antes pareciam impossíveis. A jovem, que sempre fora impulsiva e cheia de vontade, começava a entender a importância da paciência e do diálogo, mesmo quando o medo e a vergonha ameaçavam sufocar sua voz. A rotina seguia intensa. O projeto da praça avançava lentamente, mas com determinação. Cada obstáculo, desde a burocracia até a resistência de alguns moradores mais tradicionais, era enfrentado com coragem e criatividade. Ela organizava reuniões, buscava apoio em pequenos comércios locais e incentivava os jovens da comunidade a participarem das oficinas de arte e música. A praça, aos poucos, se transformava em um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se permitiam sonhar e se reconhecer. Mas a vida não era feita apenas de realizações. No fundo, a jovem carregava uma angústia que a acompanhava desde o início do caos. A relação com o amigo da mãe, que sustentava seu coração, passava por momentos difíceis. Eles sabiam que o que tinham não era apenas um romance comum, mas uma ligação marcada por segredos, olhares desconfiados e o medo constante de serem rejeitados. Em uma noite fria, enquanto conversavam sentados na varanda iluminada pela luz fraca de um abajur, ele confidenciou um temor profundo, o receio de que aquele amor pudesse acabar não pela vontade deles, mas pela pressão da comunidade e pela dor da mãe dela. Foi um momento de vulnerabilidade rara, onde as máscaras caíram e a sinceridade falou mais alto. Ela entendeu que não estavam sozinhos nessa batalha, que ambos precisavam encontrar forças dentro de si mesmos para resistir. Ao mesmo tempo, um pequeno grupo de jovens da cidade, inspirados pelo projeto da praça, organizava uma festa cultural, uma celebração que prometia unir as gerações e reforçar os laços entre as famílias. A jovem decidiu apoiar a iniciativa, vendo nela uma oportunidade de aproximar a comunidade e mostrar que era possível conviver com as diferenças sem destruir os vínculos. No entanto, a festa também trouxe à tona conflitos antigos e ressentimentos não resolvidos. Durante a preparação, surgiram desentendimentos entre os organizadores, com críticas veladas à sua liderança e à influência do amigo da mãe. A jovem sentiu-se pressionada, dividida entre o desejo de ser aceita e a necessidade de manter sua integridade. Foi um teste que exigiu dela mais maturidade do que jamais imaginara possuir. Ao longo daquele período, a relação com a mãe continuava a oscilar. Em um desses momentos delicados, durante um jantar silencioso, a mãe finalmente quebrou o silêncio que a afastava da filha há semanas. Com a voz trêmula, confessou suas próprias dúvidas e medos, revelando que, apesar da decepção, ainda acreditava na força do amor e na capacidade da filha de se reinventar. Essa conversa abriu um caminho de diálogo que, aos poucos, permitiu que as duas reconstruíssem não apenas o passado, mas também um futuro onde o perdão pudesse existir. O processo era lento e doloroso, mas essencial para que o caos que invadira suas vidas pudesse ser transformado em aprendizado e crescimento. No meio dessas transformações, a jovem também teve que enfrentar um dilema pessoal importante. Uma proposta inesperada de bolsa para estudar em uma universidade na capital surgiu como uma possibilidade real. Era o sonho que carregava desde criança, mas agora se apresentava como uma encruzilhada. Partir significaria deixar para trás tudo o que começara a construir, inclusive o relacionamento que, apesar das dificuldades, a fortalecia. Debater consigo mesma era um exercício constante. A insegurança de abandonar sua mãe ainda fragilizada, a saudade dos amigos, a incerteza sobre o futuro, tudo isso competia com a vontade de crescer, de conquistar sua independência e encontrar sua própria identidade. Era um conflito interno profundo, que exigia mais do que coragem, exigia sabedoria. No entanto, a decisão não poderia ser adiada para sempre. A jovem sabia que precisava escolher seu caminho e enfrentar as consequências, custasse o que custasse. Durante esse processo, outra surpresa inesperada surgiu. O amigo de infância que antes a evitava, resolveu voltar definitivamente à cidade, buscando um recomeço. Ele procurou a jovem para esclarecer mal-entendidos e pedir uma nova chance para a amizade, que pudesse, quem sabe, se transformar em algo mais, de forma verdadeira e respeitosa. Esse retorno trouxe uma nova camada à trama, adicionando complexidade e emoção. Os encontros entre os três, a jovem,
O amigo da mãe e o amigo de infância tornaram-se momentos carregados de tensão e sinceridade. Cada um, à sua maneira, lutava para encontrar um equilíbrio entre o passado e o presente, entre os sentimentos e as expectativas da comunidade. Enquanto isso, a praça ganhava cores e vida. As oficinas de pintura, as rodas de música e os encontros de poesia criavam um cenário vibrante, onde a cultura local se manifestava em cada detalhe. Os sabores típicos das comidas feitas pelas famílias, o som das modinhas antigas e o ritmo das danças tradicionais envolviam todos numa atmosfera de pertencimento e esperança. A jovem sentia que, apesar de tudo, estava no caminho certo. Cada pequeno avanço no projeto era uma vitória que refletia sua força e determinação. Mas cada conquista também vinha acompanhada de sacrifícios, dias de cansaço extremo, noites sem dormir e o peso das críticas que ainda insistiam em existir. Naquele inverno que se instalava, ela descobriu que o amor verdadeiro não era apenas paixão ou desejo, mas também compromisso, respeito e a capacidade de perdoar. Aprendeu a abrir o coração sem medo, a confiar naqueles que escolhia para caminhar ao seu lado, e a aceitar que a felicidade, muitas vezes, é feita de pequenas conquistas diárias. E assim, enquanto as folhas caíam lentamente das árvores e o frio convidava a recolher-se, ela seguia firme, pronta para enfrentar o que viesse, porque, no fundo, sabia que o caos que invadira sua vida era apenas o começo de uma história que teria um final cheio de amor e esperança. A luz tênue do entardecer tingia as ruas da pequena cidade com tons dourados, enquanto a jovem caminhava devagar pela praça que agora começava a florescer graças aos seus esforços. O barulho suave do vento mexia as folhas das árvores, e o aroma do café recém-passado escapava pelas janelas abertas das casas ao redor. Cada passo carregava um misto de esperança e insegurança, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar novamente. Nos últimos meses, o projeto cultural havia se tornado um ponto central da sua vida e da comunidade. O envolvimento crescente das pessoas trazia um sentimento de pertencimento que ela não sentia há muito tempo. Aquela praça, antes vazia e esquecida, agora era palco de encontros, risadas, conversas e sonhos. Mas, para ela, o verdadeiro desafio estava dentro de casa. A relação com a mãe continuava delicada. As palavras difíceis ainda pairavam no ar, e a distância emocional nem sempre se deixava vencer por pequenos gestos de afeto. A jovem entendia que o perdão era um processo lento e que não bastava desejar, era preciso agir com paciência e sinceridade, mesmo quando a dor apertava o peito. Em uma tarde fria, a jovem decidiu que era hora de tentar algo diferente. Convocou a mãe para um café na pequena confeitaria que ambos gostavam, um lugar cheio de luz natural, paredes decoradas com fotos antigas da cidade e mesas de madeira polida. O som da máquina de café era reconfortante, quase como um abraço em forma de barulho. Sentadas frente a frente, com o vapor quente das xícaras subindo, elas começaram a conversar. Não foi fácil. As palavras saíam tropeçadas, às vezes cortadas pelo choro contido, outras vezes carregadas de mágoa e arrependimento. Mas, aos poucos, aquela conversa virou uma ponte, um passo importante para a reconstrução do vínculo que parecia ter sido quebrado para sempre. Naquela mesma semana, um acontecimento inesperado sacudiu a rotina da jovem. O amigo da mãe, que sempre fora um mistério para todos, revelou um segredo guardado por anos. Ele confessou que também enfrentava dilemas familiares e que sua presença na cidade tinha um propósito muito maior do que ela imaginava. A revelação mudou a percepção dela sobre ele, trazendo uma profundidade nova ao relacionamento que ambos construíam com tanto cuidado. Essa descoberta provocou uma reviravolta média na história, pois mostrou que o amigo da mãe não era apenas um apoio passageiro, mas alguém disposto a lutar por eles, mesmo diante das adversidades. Essa determinação fez com que a jovem sentisse uma força renovada, uma certeza de que poderia confiar nele não só como um amante, mas como um verdadeiro companheiro. No entanto, as tensões na cidade continuavam. O grupo de moradores conservadores intensificou suas críticas ao projeto cultural, chegando a organizar reuniões para tentar barrar os eventos na praça. Eles argumentavam que aquilo não era tradição, que a cidade deveria manter suas raízes intactas e que a jovem estava mexendo em um vespeiro. Esses embates geraram uma reviravolta pequena, mas com consequências claras. Ela precisou aprender a lidar com a política local,
encontrar aliados inesperados entre os comerciantes e fortalecer a comunicação com os moradores mais jovens, que apoiavam as mudanças. Esse aprendizado foi fundamental para o seu crescimento pessoal e para o sucesso do projeto. Em meio a essa turbulência, a proposta de bolsa para estudar na capital começou a tomar forma concreta. A universidade enviou documentos oficiais e marcou uma data para o início das aulas. A jovem sentiu um misto de alegria e medo, sabendo que aquela decisão poderia ser a chave para seu futuro, mas também um momento de maior separação em sua vida. A pressão emocional aumentou quando a mãe, percebendo a importância daquele passo, confessou seus próprios medos e esperanças. Era a primeira vez que elas compartilhavam um momento tão aberto sobre o futuro, e isso criou um laço de cumplicidade que antes parecia impossível. Outro ponto importante foi o retorno do amigo de infância, que se mostrou disposto a apoiar a jovem em suas decisões, mesmo que não entendesse completamente a relação dela com o amigo da mãe. Essa postura abriu espaço para uma amizade genuína e para diálogos que ajudaram a protagonista a refletir sobre seus sentimentos e prioridades. O inverno chegou com suas noites longas e geladas. As folhas secas no chão e o ar frio criavam um cenário perfeito para momentos de introspecção. A jovem passou muitas horas na biblioteca da cidade, lendo sobre arte, cultura e histórias de superação. Esse contato com novos conhecimentos fortaleceu sua vontade de ir além dos limites impostos pela cidade e pelas próprias inseguranças. Uma noite, enquanto preparava uma apresentação para a próxima feira cultural, ela sentiu o peso de todos os desafios acumulados. A dúvida sobre partir ou ficar, sobre o amor e o perdão, parecia maior do que nunca. Foi nesse momento que recebeu a visita inesperada da mãe, que trouxe consigo uma caixa antiga cheia de fotos e cartas. Entre aquelas lembranças, havia bilhetes de quando ela mesma era jovem, mostrando que o amor e os erros fazem parte da vida de todos. Esse gesto simples, mas carregado de significado, foi um divisor de águas para a jovem. Ela compreendeu que a mãe não era uma inimiga, mas uma mulher que também havia enfrentado tempestades e que agora estava pronta para caminhar ao seu lado. Os dias seguintes foram marcados por uma preparação intensa para o evento cultural mais importante do ano, que reuniria artistas de toda a região. A jovem liderava os preparativos com dedicação, sabendo que aquela seria uma oportunidade única para mostrar que a cidade estava pronta para evoluir, para se abrir ao novo sem esquecer suas raízes. Entre os ensaios, reuniões e resoluções de problemas, ela também dedicava tempo para fortalecer os laços com o amigo da mãe, o amigo de infância e sua mãe. Essas relações, antes marcadas por dúvidas e conflitos, agora caminhavam rumo a uma nova fase, construída sobre a sinceridade e o respeito. Em um dos últimos ensaios, enquanto o sol se punha, ela sentiu a brisa fria tocar seu rosto e ouviu ao longe as primeiras músicas ensaiadas para a festa. O coração acelerou, não só pela ansiedade, mas pela certeza de que estava dando os passos certos. O caos ainda existia, mas ele já não era mais um inimigo, era parte da história que a transformava. O dia da grande festa cultural chegou. A praça, que por meses fora apenas um projeto e um sonho, agora pulsava com vida. Barracas coloridas exibiam artesanatos feitos por moradores locais, o aroma das comidas típicas, pão de queijo, doce de leite, café forte, preenchia o ar, misturando-se com o som animado de uma banda tocando modinhas antigas. Crianças corriam entre as mesas, enquanto idosos conversavam animadamente em seus bancos de madeira, embalados pela melodia do violão. Tudo parecia pronto para o que prometia ser um momento decisivo para a comunidade. Ela acordou cedo naquela manhã, sentindo a mistura habitual de ansiedade e esperança. A leve brisa fria entrava pela janela, e o cheiro da terra úmida após a chuva da noite anterior trouxe uma sensação de renascimento. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas que transmitia a essência dela, forte, mas delicada. Sabia que aquele dia poderia marcar um antes e um depois, não só para o projeto, mas para sua própria vida. Nos dias anteriores, havia enfrentado diversos obstáculos para garantir que tudo estivesse perfeito. A resistência dos moradores mais tradicionais, a pressão para abandonar o projeto, as críticas veladas e até explícitas sobre sua relação com o amigo da mãe. Mas ela havia encontrado aliados, pessoas que acreditavam no poder da mudança e no valor da cultura local para unir, e não dividir. Quando chegou à praça,
viu o amigo da mãe já organizando a estrutura do palco improvisado. O olhar dele encontrou o dela, e naquele instante, uma conversa silenciosa aconteceu. Era o apoio mútuo que ambos precisavam para enfrentar o que viesse. Por trás daquela cumplicidade, havia uma história complexa de segredos, medos e esperança. O amigo de infância, que também estava presente, ajudava na coordenação dos jovens voluntários. Ele mantinha uma postura discreta, mas a proximidade entre eles era visível. A jovem sentiu que aquela amizade renovada trazia equilíbrio para sua vida, como um porto seguro em meio às tempestades emocionais que enfrentava. Pouco antes do evento começar, a mãe apareceu na praça. Ela usava um cachecol que a jovem tinha dado de presente meses atrás, e o sorriso tímido denunciava a mistura de orgulho e apreensão. Era um sinal claro de que, apesar das dificuldades, elas caminhavam em direção à reconciliação verdadeira. O evento iniciou com uma apresentação de música tradicional, que logo foi seguida por rodas de poesia, dança folclórica e exposições de artes visuais. A jovem sentiu o calor do público, a energia contagiante das pessoas que, por algumas horas, deixavam de lado as diferenças para celebrar o que havia de melhor em sua cultura e em sua gente. Durante a festa, surgiram pequenos conflitos. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Algumas críticas continuavam, principalmente de moradores que não concordavam com a mudança, e que viam a jovem como uma influência fora do lugar. Ela ouviu calada, compreendendo que aquele era mais um obstáculo a superar para conquistar seu espaço. Mas, ao mesmo tempo, uma reviravolta média aconteceu quando um grupo de jovens, inspirados por ela, tomou a iniciativa de organizar uma apresentação surpresa. Eles cantaram uma música que falava sobre liberdade, amor e coragem, e que emocionou profundamente a todos. A jovem percebeu que seu trabalho estava realmente fazendo a diferença, tocando corações e mudando mentalidades. Depois do evento, a praça não era mais a mesma. Aquele dia tinha aberto portas e derrubado barreiras, ainda que nem todos estivessem completamente convencidos. A jovem sabia que o sucesso seria gradual, conquistado com esforço contínuo, e que cada vitória teria seu preço. Naquela noite, enquanto recolhia os restos da festa com a ajuda dos amigos, o amigo da mãe puxou-a para um canto reservado. Com a voz baixa, ele confessou que estava preparando uma mudança importante em sua vida para ficar mais perto dela e da mãe, buscando reestruturar seu próprio passado e construir um futuro sólido. Essa revelação trouxe uma reviravolta grande, pois representava o comprometimento dele com a relação e o desejo de enfrentar os desafios juntos. Ao mesmo tempo, o amigo de infância, ao perceber a intensidade do laço entre ela e o amigo da mãe, começou a se afastar, lutando contra seus próprios sentimentos e tentando entender seu lugar naquela história. Essa distância gerou uma reviravolta pequena, marcada por silêncios e olhares evitados, mas que deixava claro que as escolhas da jovem tinham consequências para todos ao seu redor. Com o fim da festa, a jovem voltou a se dedicar aos preparativos para a mudança rumo à universidade. A bolsa era real, os documentos estavam prontos, e a data de embarque se aproximava. Entretanto, um medo silencioso crescia em seu peito, o receio de deixar para trás não apenas a cidade e a família, mas todo o aprendizado, os laços e a transformação que viverá até então. Sua mãe, que acompanhava tudo de perto, insistia para que ela não se sentisse culpada por querer buscar seu próprio caminho. Essa postura, embora amorosa, ainda provocava discussões e momentos de tensão, pois ambas precisavam aprender a lidar com a separação iminente. Enquanto isso, a jovem enfrentava obstáculos pessoais para se despedir de seus amigos, especialmente do amigo da mãe. O vínculo deles era forte, mas a incerteza sobre o futuro os deixava vulneráveis. Eles discutiram sobre o que esperavam um do outro, os medos que tinham e as promessas que desejavam fazer. Essas conversas intensas foram fundamentais para que ambos entendessem que o amor não era só presença física, mas também confiança e apoio, mesmo à distância. No meio dessas emoções, uma reviravolta grande ocorreu quando a mãe, num gesto inesperado, decidiu participar da cerimônia de formatura da universidade. Ela queria mostrar que,
apesar de tudo, acreditava no potencial da filha e queria ser parte daquele novo capítulo da vida dela. Essa decisão foi recebida com surpresa e emoção, simbolizando a cura de antigas feridas. Além disso, a jovem começou a perceber que seu sonho não era apenas sobre ela mesma. O projeto cultural, as amizades, a família, tudo aquilo havia criado uma rede de apoio e inspiração que agora a impulsionava a ir além. Ela queria levar aquela energia para novos lugares, mostrar que era possível reconstruir vidas e comunidades com amor, coragem e dedicação. O amigo da mãe também tomou uma decisão importante. Ele optou por abrir um pequeno espaço cultural na cidade, um local para oficinas e encontros, que funcionaria como uma extensão da praça e um símbolo de resistência e esperança. Esse projeto trouxe uma nova dimensão à trama, reforçando o tema do esforço coletivo para a transformação social. Enquanto arrumava as malas para partir, a jovem sentiu o peso das escolhas, mas também a leveza de quem sabe que está fazendo o melhor para si e para quem ama. O cheiro do café da manhã, o som distante dos pássaros e o toque do tecido do vestido foram detalhes que guardou na memória, como símbolos de uma vida que não terminava ali, mas que apenas começava. Nos dias seguintes, a cidade parecia mais calma. O projeto cultural continuava vivo, a praça florescia em sua forma plena, e as relações humanas, embora marcadas por desafios, seguiam se fortalecendo. A jovem sabia que aquela era apenas uma fase, e que o futuro guardava surpresas e conquistas, frutos do esforço, do amor e da coragem de enfrentar o caos. A partida estava marcada para o começo da primavera, e a jovem sentia o coração apertado em meio à agitação dos preparativos. Os últimos dias antes da viagem foram intensos, recheados de despedidas, ajustes e reflexões. Cada conversa com a mãe, com um amigo da mãe e com um amigo de infância era carregada de significado, mostrando quanto aquele momento era importante não apenas para ela, mas para todos que acompanhavam sua jornada. Naquela manhã clara, o céu azul se estendia sobre a cidade, iluminando as ruas floridas e dando um toque de esperança às despedidas silenciosas. Ela caminhava pelo caminho que levava à estação de ônibus, sentindo o aroma das flores silvestres que cresciam nos campos ao redor, um perfume que sempre associaria à sua terra natal. Enquanto caminhava, seu celular vibrava com mensagens e ligações. Alguns eram recados de apoio, outros, pequenos conselhos e até promessas de visitas futuras. Entre eles, destacava-se uma mensagem do amigo da mãe, que dizia: "Confio em você, vamos construir nosso futuro, não importa a distância." Aquelas palavras lhe trouxeram conforto e força, uma âncora em meio às emoções conflitantes. Chegando à estação, ela encontrou sua mãe e os dois amigos esperando. Os olhares demoraram a se encontrar, carregados de sentimentos que palavras não conseguiam traduzir. Havia orgulho, medo, esperança e uma tristeza contida pela distância que os separaria, mas que, de alguma forma, também os unia. No ônibus, ao olhar pela janela enquanto a paisagem rural passava lentamente, a jovem recordou os meses que a levaram até ali. A transformação pessoal, o enfrentamento dos medos, o aprendizado sobre o amor, o perdão e a coragem. Tudo isso agora faria parte da bagagem que carregava consigo, mais valiosa do que qualquer mala. O início da vida na cidade grande foi desafiador. A universidade era um mundo novo, repleto de pessoas diferentes, regras distintas e expectativas elevadas. A jovem sentiu a pressão de ter que provar seu valor, não apenas como estudante, mas como alguém que carregava uma história complexa e, muitas vezes, incompreendida. Ela encontrou dificuldades para se adaptar ao ritmo acelerado da cidade, à solidão que às vezes invadia seus dias e ao sentimento de saudade que apertava seu peito. Mas havia também uma chama interior que a impelia a seguir, a buscar seu espaço e a lutar pelo que acreditava. No campus, fez amigos novos, alguns vindos de realidades parecidas com a sua, outros de lugares distantes e culturas diversas. Essas trocas enriqueceram sua visão de mundo e lhe deram forças para superar os obstáculos acadêmicos e emocionais. Durante uma aula de literatura, a jovem conheceu um professor que se tornou um mentor importante. Ele incentivava a expressão artística e o pensamento crítico, ajudando-a a desenvolver suas habilidades e a fortalecer a confiança em si mesma. Esse apoio foi essencial para que ela pudesse crescer não só como estudante, mas como pessoa. No entanto,
O afastamento da cidade natal e das pessoas que amava trouxe também tensões. O amigo da mãe, agora morando na cidade pequena, enfrentava seus próprios desafios para manter o espaço cultural aberto, lidando com burocracias e resistência local. A jovem sentia distância física, mas não deixava que isso enfraquecesse os laços que havia construído. O amigo de infância também passou por um momento de crise. Sentia-se perdido, sem saber como agir diante do afastamento dela e da complexidade da situação com o amigo da mãe. Esse conflito interno dele trouxe uma subtrama rica, que revelava a dificuldade de lidar com sentimentos não resolvidos e com a própria identidade. Apesar da distância, a jovem mantinha contato constante com sua mãe, trocando mensagens, vídeos e ligações. Essas conversas eram momentos de vulnerabilidade e sinceridade, em que ambas compartilhavam medos, conquistas e dúvidas. A relação, antes marcada pela distância emocional, começava a se transformar em uma conexão mais profunda e genuína. Em meio às dificuldades, a jovem se envolveu em um projeto universitário que buscava promover a cultura das cidades pequenas na capital. Esse trabalho a conectava novamente com suas raízes e dava sentido ao seu esforço. Era uma forma de levar a mensagem de que a tradição e a modernidade podiam conviver, enriquecendo a sociedade. Durante um evento cultural na universidade, ela apresentou um trabalho sobre a importância da arte como instrumento de transformação social. O público, composto por professores, alunos e moradores locais, reagiu com entusiasmo e emoção. Aquela foi uma vitória significativa, fruto de meses de dedicação e superação. Mas, para conquistar esse sucesso, a jovem teve que enfrentar obstáculos internos, como o medo do julgamento, a insegurança sobre sua capacidade e o peso das expectativas. Cada passo adiante exigia coragem e sacrifícios, incluindo noites mal dormidas e o afastamento das pessoas queridas. Em paralelo, a relação com o amigo da mãe ganhou uma nova dimensão. Eles passaram a conversar sobre planos futuros, sonhos compartilhados e como manter o vínculo vivo, mesmo separados pela distância. Esse diálogo trouxe uma reviravolta média, mostrando que o amor verdadeiro pode resistir às adversidades. O amigo de infância, por sua vez, encontrou uma maneira de seguir em frente, buscando novos caminhos e dedicando-se a projetos sociais na cidade natal. Essa decisão, embora dolorosa, representou um amadurecimento e uma aceitação das mudanças inevitáveis. No final do semestre, a jovem recebeu a visita da mãe na cidade grande. Foi um reencontro carregado de emoção, marcado por abraços apertados, lágrimas e risadas. Durante os dias que passaram juntas, puderam conversar sobre o passado, o presente e o futuro, fortalecendo um laço que se mostrava cada vez mais resiliente. O retorno da mãe também trouxe uma reviravolta grande, pois ela decidiu passar mais tempo na cidade para ajudar a filha nos estudos e conhecer melhor o ambiente em que ela vivia. Essa mudança foi um passo importante para que ambas se reconectassem de forma profunda e sincera. Enquanto isso, o amigo da mãe continuava empenhado em seu projeto cultural, enfrentando desafios, mas também recebendo apoio de pessoas que, inspiradas pela jovem, queriam ver a cidade crescer e se transformar. Ao refletir sobre tudo o que viveu até ali, a jovem percebeu que o caos que um dia parecia impossível de superar havia se tornado uma fonte de aprendizado e força. A caminhada era longa e cheia de obstáculos, mas também repleta de amor, esperança e possibilidades. O cheiro das flores na primavera, o som das vozes na universidade, o calor dos abraços da mãe e dos amigos, todos esses detalhes sensoriais ficaram gravados em sua memória, símbolos de uma trajetória marcada por coragem e transformação. E assim, com o coração cheio de sonhos e a certeza de que o melhor ainda estava por vir, ela continuou sua jornada, pronta para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. O outono chegou trazendo cores intensas, folhas que caíam lentamente pelas ruas da cidade grande, como se o tempo conspirasse para desacelerar o ritmo acelerado que a jovem vivia. Era uma estação de mudanças, e para ela, mais do que nunca, um momento para se reinventar. Na universidade, as responsabilidades aumentavam. As aulas se tornavam mais complexas, os prazos mais apertados, e as cobranças internas mais severas. Mas ela estava determinada a não se deixar abater. Aquele era um teste de resistência, uma oportunidade para provar que podia superar o caos de seu passado e construir uma vida digna e plena. No meio de tudo isso,
Surgiram pequenas reviravoltas que, embora sutis, mexeram com seu equilíbrio. Um comentário maldoso de uma colega, um olhar de reprovação de um professor que não concordava com suas opiniões, um convite recusado para um evento social por medo de exposição. Essas pequenas pedras no caminho a ensinaram a importância da resiliência e da autoconfiança. O amigo da mãe, por sua vez, enfrentava novos desafios no espaço cultural. As finanças apertavam, e a burocracia parecia um labirinto impossível de vencer. Mas ele não desistia. Com paciência e persistência, buscava parcerias, realizava eventos pequenos, e tentava manter viva a chama da cultura local em meio às dificuldades. Durante uma visita surpresa à cidade, o amigo de infância percebeu que as mudanças haviam tocado fundo a vida da jovem. Ele sentiu uma mistura de saudade e admiração, mas também um vazio que ainda precisava ser preenchido. Sua própria jornada pessoal seguia cheia de incertezas, e ele questionava se realmente conseguiria encontrar um lugar definitivo em sua terra natal. Um dos momentos mais marcantes desse período foi uma conversa sincera entre a jovem e sua mãe, numa noite fria de outono. Sentadas na sala iluminada por uma pequena lamparina, elas abriram seus corações, falando sobre erros, perdão e expectativas. A mãe admitiu suas falhas, e a jovem expressou seus medos mais profundos. Foi um encontro de almas, uma construção lenta e cuidadosa de um novo vínculo. A relação com o amigo da mãe também passou por uma fase de amadurecimento. Eles aprenderam a lidar com a distância física e emocional, encontrando formas de manter o contato por mensagens, videochamadas e cartas escritas à moda antiga. Essa comunicação trouxe uma reviravolta média na história, mostrando que o amor verdadeiro não depende da proximidade, mas da vontade de estar presente. Enquanto isso, o projeto cultural na cidade natal ganhava força. A praça, que fora palco de tantas emoções, agora era um símbolo de resistência e esperança. O amigo da mãe conseguiu articular uma parceria com uma ONG, trazendo recursos e visibilidade para o espaço. Essa conquista, embora pequena diante dos desafios, foi um passo decisivo para o futuro do local. A jovem, imersa em seus estudos, encontrou também na literatura um refúgio e uma fonte de inspiração. Suas leituras sobre autores locais e histórias de superação a conectavam ainda mais com sua cultura e sua identidade. Esse vínculo foi fundamental para que ela mantivesse o foco e a motivação, mesmo quando o caminho parecia árduo. Entre os colegas de universidade, uma amizade especial começou a florescer. Uma jovem artista, que compartilhava o amor pela cultura e pelas raízes, tornou-se uma confidente parceira de projetos. Juntas, elas organizaram exposições e debates que atraíram a atenção da comunidade acadêmica e além. Porém, nem tudo era fácil. Uma reviravolta pequena veio quando a jovem recebeu críticas duras de um grupo conservador da cidade, que não via com bons olhos suas ideias e projetos. Essas vozes contrárias provocaram dúvidas e inseguranças, mas também despertaram nela uma força renovada para continuar lutando. O amigo da infância, mesmo afastado, não conseguia se desvincular completamente da jovem. Em um momento de fragilidade, ele tentou retomar contato, mas foi recebido com reservas. Essa rejeição foi dolorosa, mas necessária para que ambos pudessem seguir seus caminhos com clareza. No final do semestre, a jovem participou de uma conferência sobre cultura e inclusão social, onde apresentou um trabalho que sintetizava suas experiências pessoais e acadêmicas. A reação positiva do público e o reconhecimento dos especialistas foram vitórias que reforçaram sua autoestima e sua determinação. Ao retornar para casa, sentiu uma mistura de cansaço e realização. O cheiro da lareira acesa, o som do vento batendo nas janelas e o toque suave do cobertor foram detalhes que a reconfortaram, mostrando que, apesar dos desafios, ela estava construindo um lar dentro de si mesma. A mãe, agora mais presente, começava a participar mais ativamente da vida da filha, acompanhando seus passos e oferecendo apoio. Esse novo equilíbrio familiar trouxe paz, mas também exigiu ajustes e paciência. A jovem sabia que a jornada ainda estava longe do fim. Havia obstáculos pela frente, decisões difíceis a tomar e sonhos a concretizar. Mas, a cada passo, sentia-se mais preparada para enfrentar o desconhecido, confiando na força do amor, da amizade e da cultura que a moldavam.
O inverno começou a se anunciar com seus ventos frios e noites mais longas. Na cidade grande, as ruas se encheram de luzes amareladas, que tentavam aquecer a paisagem fria e cinzenta. Para a jovem, esse período foi marcado por um intenso movimento interno, onde sentimentos contraditórios surgiam à tona, trazendo à superfície dúvidas e certezas, medos e esperanças. No campus universitário, o ritmo acelerado parecia aumentar, com provas finais, apresentações e prazos que não podiam ser ignorados. A pressão para manter um desempenho impecável era constante, e ela sentia o peso das expectativas, tanto as suas próprias quanto as daqueles que acreditavam nela. A necessidade de dar conta de tudo, sem perder a essência, era um desafio diário. Durante uma aula sobre culturas regionais, a jovem fez uma apresentação apaixonada sobre a importância da preservação cultural nas cidades pequenas. Relatou suas experiências pessoais, a luta do amigo da mãe para manter vivo o espaço cultural, e o papel fundamental da arte na transformação social. A resposta do público foi calorosa, mas não faltaram críticas veladas, o que reforçou sua consciência sobre os obstáculos que ainda precisaria enfrentar. No meio dessa batalha acadêmica, ela recebeu uma notícia inesperada: o amigo da mãe tinha conseguido um recurso significativo para revitalizar o espaço cultural na cidade natal. A alegria dessa conquista trouxe uma luz nova aos seus dias frios, uma prova concreta de que os esforços estavam dando frutos, mesmo à distância. O amigo de infância, que até então mantinha distância, reapareceu com uma atitude diferente. Reconheceu suas próprias falhas e buscou uma conversa franca. Esse encontro foi carregado de emoção, mostrando que, apesar das diferenças e do tempo, o passado ainda tinha espaço para diálogo e reconciliação. Foi uma reviravolta média que impactou profundamente a jovem, abrindo uma nova possibilidade de entendimento. Contudo, a relação com o amigo da mãe seguia como um desafio à distância. Ambos lutavam para manter a conexão viva, apesar das dificuldades cotidianas. Entre mensagens, chamadas e pequenos encontros virtuais, eles construíam um relacionamento que exigia paciência e compreensão, um amor que crescia em meio às incertezas. No apartamento que dividia com colegas, a jovem vivia momentos de intensa convivência e também solidão. As rotinas compartilhadas nem sempre eram fáceis, e havia conflitos naturais de personalidade e hábitos. Aprender a lidar com esses desafios foi outra lição importante, que a ajudou a desenvolver empatia e flexibilidade. Entre as subtramas, uma delas envolvia a jovem artista amiga da universidade, que enfrentava seus próprios dilemas familiares. Essa amizade profunda criou uma rede de apoio mútuo, onde as duas encontravam forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O frio do inverno trouxe também momentos de vulnerabilidade para a protagonista. Certa noite, sentada perto da janela, observando a chuva fina que caía, ela sentiu a solidão invadir seu coração. Era um instante de fragilidade, em que dúvidas sobre o futuro e o peso do passado ameaçavam paralisá-la. Mas, nesse mesmo momento, lembrou das palavras do amigo da mãe: estamos juntos, mesmo quando estamos distantes. Esse pensamento aqueceu sua alma e renovou seu compromisso com o caminho que escolhera. Enquanto isso, o amigo da mãe organizava um grande evento cultural para celebrar as conquistas recentes e atrair mais atenção para o projeto. A preparação exigia esforço físico e emocional, negociações com patrocinadores e encontros com artistas locais. A jovem, mesmo longe, participava ativamente, usando suas habilidades acadêmicas para ajudar na divulgação e na organização. No dia do evento, a cidade natal parecia respirar uma nova esperança. As ruas estavam decoradas com flores e luzes, a praça cheia de pessoas que, pela primeira vez em muito tempo, sentiam orgulho do que tinham. O cheiro do café fresco e das comidas típicas preenchia o ar, misturando-se com o som dos instrumentos musicais e risadas que ecoavam noite adentro. Foi uma noite mágica, em que o passado e o presente se encontraram numa celebração de vida e cultura. A jovem, conectada por videochamada, sentiu-se parte daquela transformação, mesmo à distância. O evento foi uma reviravolta grande para a história, mostrando que a persistência e o amor pelas raízes podiam transformar realidades. De volta à cidade grande, a jovem enfrentava novos obstáculos. Um exame importante que não havia sido bem, uma crise de ansiedade antes de uma apresentação crucial,
e a necessidade de administrar suas emoções para não se deixar abater. Esses desafios pessoais, embora difíceis, fortaleceram sua resiliência e autoconhecimento. Ao mesmo tempo, sua relação com a mãe se consolidava em uma nova base de confiança e compreensão. Elas aprenderam a dialogar sobre temas que antes eram tabus, a dividir responsabilidades e a apoiar uma a outra nos momentos mais delicados. Essa conexão renovada foi um dos pilares que sustentaram a jovem durante os meses difíceis. Em um momento de pausa, a jovem decidiu escrever um diário, uma prática que se mostrou terapêutica e reveladora. Ali, colocava suas angústias, sonhos, dúvidas e conquistas, transformando o papel em um espelho para sua alma. Essa atividade a ajudava a manter o foco, a organizar seus pensamentos e a perceber o quanto havia crescido desde que deixara sua cidade natal. A amizade com a jovem artista também ganhou força nessa fase. Elas começaram a trabalhar juntas em um projeto que unia fotografia e poesia, explorando as histórias das cidades pequenas e das pessoas que as habitavam. Esse trabalho artístico era uma extensão da luta da protagonista pela valorização cultural, um elo que conectava suas paixões e suas raízes. No último dia do semestre, a jovem recebeu uma notícia inesperada, uma bolsa de estudos para um curso avançado na área cultural. Essa conquista foi celebrada com alegria, mas também trouxe novos dilemas, como a necessidade de deixar o país por um tempo e a dificuldade de conciliar os compromissos pessoais e familiares. Ao refletir sobre tudo que havia vivido nos últimos meses, a jovem percebeu o quanto havia mudado. O caos inicial que parecia engolir sua vida havia se transformado em uma trama rica de aprendizados, relações sinceras e sonhos que se construíam tijolo a tijolo. A primavera que viria logo após o inverno traria novos desafios, mas também a promessa de renovação e esperança. A jovem estava pronta para continuar sua jornada, sabendo que cada passo, por mais difícil que fosse, a aproximava de um futuro que ela mesma estava construindo, com coragem e amor. A primavera chegou trazendo consigo uma explosão de cores e aromas que renovaram a alma da jovem. O sol brilhava com mais intensidade, as flores desabrochavam em cada esquina e o canto dos pássaros parecia uma trilha sonora feita especialmente para sua transformação interior. Era a estação da esperança, do recomeço, e também do último semestre que a levaria a um novo capítulo de sua vida. Na universidade, a rotina voltou a ficar intensa. A jovem encarava os últimos desafios acadêmicos com uma mistura de ansiedade e determinação. As disciplinas exigiam uma dedicação redobrada, e a pressão para entregar um trabalho de conclusão que refletisse tudo o que aprenderá impulsionava a buscar excelência. Mais do que nunca, ela sabia que aquele momento seria decisivo para seu futuro. Ao mesmo tempo, a relação com o amigo da mãe, embora marcada pela distância, se fortalecia. Eles encontravam tempo para conversas profundas, onde dividiam sonhos, medos e planos para o futuro. A comunicação se tornou a ponte que mantinha o amor vivo, mesmo quando o cotidiano tentava afastá-los. Essa conexão foi uma das grandes vitórias que ela guardava com carinho. No entanto, o amigo de infância, que há tempos tentava se reaproximar, ainda trazia consigo um conflito não resolvido. Ele apareceu na cidade grande de surpresa, trazendo consigo uma mistura de arrependimento e esperança. Essa reviravolta média abalou a jovem, que teve que lidar com emoções contraditórias, o desejo de perdoar e a necessidade de proteger seu coração. Esse reencontro serviu como um espelho para ela, mostrando o quanto havia mudado desde aquele momento em que tudo parecia um caos. A conversa franca entre os dois trouxe alívio, mas também firmou a decisão de que cada um seguiria seu caminho, respeitando as escolhas feitas e os aprendizados adquiridos. Enquanto isso, o projeto cultural na cidade natal se consolidava. O espaço, que antes lutava para sobreviver, agora pulsava com vida própria. A jovem recebia notícias frequentes das atividades realizadas, das pessoas envolvidas, e do impacto positivo que aquilo gerava na comunidade. Saber que suas raízes floresciam mesmo longe era uma fonte de alegria e motivação. Na universidade, uma nova amizade começou a se destacar. Um colega de curso, envolvido com música e cultura popular, aproximou-se dela. Essa relação trouxe uma energia diferente, um equilíbrio entre o estudo e a leveza que às vezes faltava em sua vida. Eles compartilharam sonhos artísticos, debates apaixonados e momentos de descontração que suavizaram a intensidade do dia a dia.
Porém, não faltaram desafios. Uma reviravolta pequena surgiu quando ela descobriu que parte do seu trabalho acadêmico tinha sido questionado por um grupo conservador, que via na sua abordagem um risco para tradições consideradas intocáveis. Essa crítica foi um golpe inesperado, que a fez questionar seu lugar naquele ambiente e a força de suas convicções. Foi um período de dúvida e reflexão, em que a jovem precisou buscar dentro de si a coragem para continuar lutando pelo que acreditava. O apoio do amigo da mãe e da jovem artista foi fundamental para que ela não se deixasse abater. A resiliência que construíra até ali mostrou-se mais forte do que qualquer resistência externa. Ao mesmo tempo, o reencontro com a mãe se aprofundava. As conversas que antes eram pontuais agora se tornavam longos diálogos sobre vida, escolhas, perdão e sonhos. Essa relação, que fora tensa e cheia de silêncio, agora se mostrava como um porto seguro onde ambas podiam ser vulneráveis sem medo de julgamento. A jovem começou a perceber que, apesar do caos inicial, sua família também estava em processo de reconstrução. As feridas do passado, embora ainda visíveis, começavam a cicatrizar com o tempo, o amor e a compreensão. Essa transformação foi um dos grandes alicerces para que ela pudesse seguir em frente com mais leveza. Na cidade natal, o amigo da mãe preparava uma exposição especial para marcar o aniversário do espaço cultural. Essa iniciativa, além de fortalecer os laços com a comunidade, atraiu a atenção de importantes apoiadores, que viam ali uma oportunidade de revitalizar a cultura local. A jovem participou remotamente, ajudando na organização e divulgação, sentindo-se parte de algo maior. No meio desse turbilhão, a jovem artista e a protagonista lançaram seu projeto fotográfico poético em uma galeria da cidade grande. O evento foi um sucesso, com críticas positivas e um público emocionado que reconhecia nas imagens e versos a beleza e a força das cidades pequenas e suas histórias. Essa conquista representou mais um passo rumo à realização dos sonhos. Um dos momentos mais emocionantes desse capítulo foi quando a jovem recebeu uma carta do amigo da mãe, escrita à mão, cheia de palavras sinceras e promessas de futuro. O toque do papel, o cheiro da tinta e a caligrafia cuidadosa trouxeram uma sensação de proximidade que a aqueceu profundamente, mesmo estando separados por quilômetros. Entretanto, a jovem também enfrentou momentos de solidão e medo. As noites frias e silenciosas a fizeram revisitar dúvidas sobre suas escolhas e o que realmente queria para sua vida. Esse conflito interno foi intensificado pelo estresse das provas finais e a pressão para manter as aparências. Porém, cada dificuldade serviu para fortalecer seu caráter e clarear seu propósito. O semestre chegou ao fim, trazendo notas satisfatórias e o reconhecimento de professores e colegas. Mas a jovem sabia que o verdadeiro prêmio era a transformação que acontecerá dentro dela, a construção de uma identidade mais sólida, baseada no amor, na coragem e na conexão com suas raízes. Ao refletir sobre os últimos meses, ela entendeu que cada reviravolta, cada obstáculo superado e cada vitória, mesmo que pequena, haviam sido fundamentais para o crescimento pessoal e para a consolidação de seus sonhos. Com o coração cheio de gratidão e esperança, ela se preparava para o próximo capítulo de sua vida, consciente de que o caminho ainda seria cheio de desafios, mas também de conquistas e momentos inesquecíveis. O sol da manhã brilhava suavemente pela janela do apartamento, iluminando os detalhes que, até pouco tempo atrás, pareciam invisíveis para ela. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se com o perfume das flores que havia comprado no mercado. Tudo parecia mais leve, mais calmo, como se, finalmente, o turbilhão de meses turbulentos tivesse dado lugar a uma nova estação de paz. Era o último dia antes de embarcar para o curso avançado que tanto havia sonhado, uma oportunidade conquistada com muito esforço e que representava o início de um futuro promissor. Ela respirou fundo, sentindo o coração pulsar forte, uma mistura de ansiedade e felicidade. Aquele momento simbolizava mais do que uma viagem, era a concretização de uma jornada de superação. Nos meses anteriores, cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada e cada conquista comemorada a haviam transformado. O caos que parecia dominar sua vida havia se tornado um terreno fértil para o crescimento, e, pela primeira vez, ela se sentia dona da própria história. A relação com o amigo da mãe, que antes era um fio tênue entrelaçado por mensagens e chamadas, agora se firmava com promessas reais.
Eles haviam decidido que, apesar da distância, estavam prontos para dar um passo importante, construir um futuro juntos, com encontros marcados, visitas planejadas e uma conexão que nenhum obstáculo poderia enfraquecer. Na última conversa antes da viagem, ele a surpreendeu com um presente simples, porém cheio de significado, um caderno de capa azul, onde ela poderia registrar todas as suas novas experiências. Para que você não perca nenhum detalhe dessa aventura, disse ele com um sorriso terno. O gesto emocionou-a profundamente, reforçando a cumplicidade e o amor que haviam construído. A mãe, que acompanhou toda a trajetória com um misto de orgulho e arrependimento, estava ao seu lado, com os olhos marejados. Elas trocaram um abraço longo, onde palavras não eram necessárias, apenas o reconhecimento de que ambas tinham crescido, perdoado e encontrado um caminho de entendimento. Antes de partir, a jovem fez uma última visita à cidade natal. Chegando à praça, viu que o espaço cultural, símbolo da resistência e da esperança, estava mais vibrante do que nunca. O amigo da mãe estava lá, organizando os últimos detalhes para um novo evento. O sorriso que trocaram, carregado de história, prometia que aquela conexão nunca seria perdida. Na cidade grande, ela deixou amigos, projetos e uma vida que estava apenas começando a florescer, mas sabia que precisava daquele novo passo para se tornar a pessoa que desejava ser. A bolsa de estudos oferecia a chance de ampliar horizontes, de conhecer outras culturas e de fortalecer sua identidade. Durante o voo, ela abriu o caderno azul e começou a escrever. As palavras fluíam com facilidade, refletindo tudo o que sentia: gratidão pelo passado, esperança no presente e sonhos para o futuro. Cada frase era um passo em direção à sua nova realidade, um ato de coragem para se reinventar. No novo país, a jovem foi recebida com gentileza e respeito. O curso era intenso, mas ela se adaptou rápido, usando as ferramentas e conhecimentos adquiridos durante a graduação. As aulas práticas, os debates e os projetos em grupo a fizeram crescer ainda mais, ampliando sua visão de mundo. Logo, ela percebeu que o maior aprendizado não vinha apenas das disciplinas, mas das pessoas que conhecia, colegas de diversas origens, professores que inspiravam e comunidades que compartilhavam suas histórias. Essa diversidade a enriquecia, mostrando que, apesar das diferenças, o amor e a cultura são universais. O contato com o amigo da mãe se manteve constante. Entre videochamadas noturnas e mensagens carinhosas, eles construíram um relacionamento sólido, onde a confiança e o respeito eram pilares fundamentais. O caderno azul, que sempre a acompanhava, agora estava repleto de recordações, planos e pequenas anotações feitas por ele, espalhadas entre suas páginas. Em uma das semanas mais intensas do curso, a jovem recebeu uma visita inesperada. A jovem artista amiga da universidade apareceu para acompanhá-la, trazendo junto a mãe da jovem e um pacote de lembranças da cidade natal. Esse gesto reforçou a importância das conexões humanas, das amizades que atravessam distâncias e do amor que transcende o tempo. Juntas, elas organizaram uma exposição cultural no centro acadêmico, unindo fotografias, poesias e relatos das suas jornadas. A iniciativa foi um sucesso e emocionou a todos, mostrando que o esforço coletivo pode transformar realidades e fortalecer identidades. Durante a exposição, o amigo da infância apareceu também, numa visita surpresa. Ele trazia consigo um olhar de paz e aceitação, um sinal de que o passado finalmente fora colocado em seu devido lugar. Entre conversas sinceras e abraços apertados, eles selaram uma amizade que, apesar dos desencontros, permanecia. Nos dias que se seguiram, a jovem sentiu-se completa, uma mulher que havia encontrado sua voz, seu caminho e seu lugar no mundo. As lições do passado, as batalhas internas e externas, tudo fazia parte de um mosaico que a tornava única. No último dia do curso, uma cerimônia reuniu alunos, professores e familiares. Quando seu nome foi chamado para receber o certificado, ela sentiu o coração pulsar forte, as lágrimas surgirem discretamente e o sorriso se abrir com toda a sinceridade. A vitória era mais que acadêmica, era a vitória da vida, do amor e da coragem. Após a cerimônia, o amigo da mãe a surpreendeu com um convite, um projeto conjunto para trazer parte daquela experiência internacional de volta para a cidade natal, fortalecendo a cultura local e inspirando outras jovens a lutarem por seus sonhos. Ela aceitou com entusiasmo,
sabendo que aquela parceria simbolizava tudo o que havia construído: amor, cultura, superação e a certeza de que o caos inicial fora o combustível para um futuro brilhante. No avião que a levou de volta ao país, enquanto observava as nuvens e sentia leveza no peito, a jovem compreendeu que a vida é feita de ciclos, alguns dolorosos, outros de alegria, mas todos necessários para o crescimento. Ela sorriu, lembrando de tudo que havia vivido, do medo, do silêncio, das lágrimas, da música que embalava suas noites solitárias, das mãos dadas que asseguraram os momentos mais difíceis. Agora, finalmente, ela estava pronta para viver plenamente, com o coração aberto, os olhos brilhando e a alma em paz. E assim, ao lado do amigo da mãe, da família reconstruída e das amizades sinceras, ela começou um novo capítulo, uma história de amor, coragem e esperança, onde o caos virou poesia e a vida, um presente a ser celebrado a cada instante. Fim. Se você chegou até aqui, escreva mandar nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.